Ô, maravilha, deu bem fraquinho aí. Maravilha. Que bacana. Quem não foi para a cabana, vai, tá, pessoal? Cabana aí, 17 a 23 de julho. Tá bom? 17 a 23 de julho. E em agosto nós temos uma jornada missionária com os ribeirinhos. Quem quiser também participar com a gente, lá na ilha do Marajó, eu sei que vai ser bênção, muita bênção, mas muita bênção mesmo, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas repartidas entre eles línguas de fogo, que se espalhavam e pousavam sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. Não ficou ninguém sem ser cheio do Espírito Santo. Ninguém. Todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Queridos, nós estamos aqui nesta madrugada, nesta vigília do Atos 2, para abrir o nosso coração para Deus, para pedir ao Senhor para fazer de novo aquilo que Ele já fez no passado. Alguém já disse que nós só conseguiremos enxergar o futuro com os olhos do passado. Talvez o grande problema da nossa geração, eu não canso de dizer isso, é porque tudo que eles conhecem de igreja é esse recorte histórico de 20, 30 anos. E aí, por só conhecer isso de igreja, a leitura que eles fazem de igreja é isso. Mas a igreja que nós temos hoje, no Brasil especialmente, ela não é a representação, ela não é a imagem do que é a igreja do Senhor Jesus Cristo através dos séculos. A igreja de Cristo é muito mais do que isso. E é preciso a gente colocar os olhos do passado para dar uma olhadinha, para a gente enxergar para onde a gente está indo. Nós queremos que o Senhor faça nascer um avivamento no Brasil. Estamos profetizando que o Senhor fará nascer um avivamento no Brasil. Mas, queridos, não existe nascimento sem gravidez. Não existe nascimento sem gravidez. Existem talvez duas razões pelas quais nós não estejamos vivendo um avivamento no Brasil. E a primeira delas é porque nós acostumamos a viver sem Ele. A maioria de nós conhecemos a Jesus em períodos que não foram períodos de avivamento. E como que a gente conhece do reino é isso, e o que a gente entende de igreja é isso, a gente acostumou. Então nós nos acostumamos a viver sem um avivamento, porque a maioria de nós jamais experimentamos. Essa talvez seja a primeira razão por que não estejamos vivendo isso. E a segunda razão por que não temos um avivamento no Brasil é porque custa caro, exige um alto preço, e nós não estamos dispostos muitas vezes a pagar o preço que deva ser pago. Quando eu olho para a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja de Atos é para nós um modelo de igreja, e um modelo de igreja que tem que nos instigar a romper com barreiras, a romper com fronteiras, a dizer: Senhor, faz de novo, faz outra vez. Vamos pensar quais eram as características da igreja de Atos. A gente está querendo isso para a nossa geração. Mas que igreja é essa? O que a igreja de Atos tinha de tão especial?
Por que esse bando de louco está aqui de madrugada, clamando para o Senhor fazer de novo? Fazer de novo o que aconteceu em Atos 2. Qual a relevância disso? Primeiro, a igreja de Atos era uma igreja que tinha muita sede da palavra de Deus. A primeira coisa a ser mencionado na igreja do Novo Testamento, e isso é muito forte, é lá no versículo 42, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam nos ensinos da palavra. Aquilo que os apóstolos ministravam para o coração deles, como a palavra de Deus, eles perseveravam naquilo. Nós temos hoje uma geração que perdeu apego com a Bíblia. E queridos, não existe nenhum avivamento na terra, em nenhum momento histórico da igreja, que não tenha sido marcado por um retorno às Escrituras, por uma paixão pela palavra de Deus, por uma paixão pelas sagradas letras. Os grandes avivalistas, Evans Robert, por exemplo, que é um daqueles que a gente sempre faz referência, do avivamento do país de Gales, ele terminou de ler a Bíblia toda com 6 anos de idade. Então a Bíblia sempre foi muito presente na vida dos avivalistas. Jonathan Edwards reservava 13 horas por dia para se dedicar à oração e às Escrituras. Então não existe avivamento sem Escritura. Não existe avivamento que não seja marcado pela palavra de Deus. Essa é uma marca muito forte que precisa ser restaurada, mas a nossa geração conhece muito pouco de Bíblia. A nossa geração navega em águas muito superficiais. A maioria desses jovens nossos, se você perguntar onde é que está o livro do profeta Ezequias, é bem provável que ele vai procurar na Bíblia para encontrar o profeta Ezequias, porque conhecemos muito pouco da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a boca de Deus falando com a gente. No grande avivamento que aconteceu em Jerusalém, de Neemias capítulo 8, a Bíblia fala sobre um culto que a pregação durou 6 horas. E homens e mulheres estavam atentos no meio da praça, ouvindo as palavras da lei. Nenhum avivamento passa sem ser pela palavra. Não existe atalho, queridos. Se você quer de fato viver o que os grandes avivalistas viveram, e se você quer de fato experimentar o que as igrejas viveram em tempos de avivamento, a primeira coisa que você precisa ter é uma profunda paixão pelas Escrituras. Você tem que mergulhar nisso. Tem que esquecer. Base escriturística, você tem que mergulhar nas Escrituras. Você tem que mergulhar para valer. Tem que aproveitar o horário que você está no ônibus, indo para o trabalho, lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia. Os intervalos do almoço, lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia. Dê um tempinho, lê a Bíblia, ouvi a Bíblia. Palavra de Deus. A segunda marca da igreja de Atos é que era uma igreja que tinha sede pela oração. Versículo 42 diz que eles perseveravam nas orações.
Era uma igreja que orava. A dedicação à oração faz parte da vida de uma igreja avivada. A igreja de Jerusalém, ela não só acreditava em oração, ela orava. Ela não apenas tinha uma teologia correta sobre oração, ela orava. Oração não pode ser um conteúdo da nossa cabeça. Oração tem que ser uma prática de vida. Infelizmente, a reunião de oração em muitas igrejas estão morrendo. A igreja contemporânea, ela desaprendeu a orar. Nós nunca tivemos tantos livros sobre oração e nunca oramos tão pouco. Eu repito, nós nunca tivemos tanta literatura sobre oração. Se você entrar numa livraria evangélica, eu quero livro sobre oração, você vai sair de lá com a bolsa cheia. Mas nós nunca oramos tão pouco. Oramos pouco. O povo de Deus anda muito ocupado para orar. E isso é que é terrível. Nós andamos muito ocupados para nos ocupar com Deus. E hoje nós temos uma geração de pregadores que são verdadeiras bibliotecas ambulantes. Gente de cabeça grande e de alma pequena. Gente que é um gigante na erudição, mas é um pigmeu na oração. Gente que conhece os argumentos teológicos mais profundos, mas vazio, seco, porque não sabe o que é mergulhar, não sabe o que é entrar na sala do trono, não conhece o poder da oração. Homens mortos que tiram de si sermões mortos e sermões mortos que matam as pessoas. Alguém disse que nós nunca tivemos tanto grau na igreja. Os graus nunca foram tão elevados, né? Que hoje não é só pastor, é bispo, é apóstolo e assim por diante. Nada contra. Nunca tivemos tantos graus na igreja, mas aumentou os graus e diminuiu a temperatura. Entramos no caminho na contramão, queridos. À medida que aumenta os graus, a temperatura está diminuindo. A temperatura aquecida, o que John Wesley chamava de um coração estranhamente aquecido. A experiência que ele teve com o Espírito Santo de Deus o levou a isso. Então a igreja de Atos é uma igreja apaixonada pela palavra, é uma igreja apaixonada pela oração, é uma igreja apaixonada por missões, porque quando o Espírito foi prometido, a ordem era clara: vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas. Tem um objetivo: o Espírito virá, vocês vão ficar aí até que sejais revestidos. Não é para ficar mais, é até ser revestido. E quando vocês forem revestidos, então vocês vão sair pela Judéia, Samaria, confins da terra. E como eu já disse aqui essa noite, uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Uma igreja que não evangeliza se fossiliza, se torna um fóssil. Igreja foi chamada para fora. O nome eclésia literalmente é isso: chamados para fora. Hoje nós não queremos ir atrás dos pecadores, nós queremos que os pecadores venham atrás da igreja. Tem alguma coisa muito errada. Não foi assim que o Senhor nos ensinou. Essa estrutura que nós construímos é a casa de oração para equipar os santos, mas o lugar de conquistar os pecadores é lá fora.
O lugar de encontrar com as almas é lá fora. Aqui é o lugar do nosso quartel, é o lugar de recebermos o equipamento sobrenatural de Deus, é lugar de sermos treinados. Mas não, nós estamos aguardando que eles venham. Que eles venham, que eles venham. E aí no dia de Pentecostes você teve uma pregação, 3.000 novos convertidos. Hoje às vezes você precisa de 3.000 pregações para ter um convertido. Estamos no caminho contrário. A igreja de Atos era uma igreja apaixonada por missões. A igreja de Atos tinha sede para ajudar as pessoas. Você vai encontrar a palavra dizendo que todos creram, estavam juntos, tinha tudo em comum, vendia suas propriedades e bens, distribuía o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 44 e 45 de Atos 2. Então, queridos, era uma igreja que socorria quem precisava, era uma igreja que estava pronta para atender o faminto, o necessitado, o doente, o enfermo. A igreja de Atos vivia unidade. Era uma igreja que tinha sede pela união, sede pela coletividade. A igreja avivada, queridos, é o corpo funcional de Cristo e não partes isoladas dele. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, já dizia o salmista. Versículo 44 diz que todos os que creram estavam juntos. Diga comigo, estavam juntos. E tinham tudo em comum. Lá no capítulo 4, versículo 32 de Atos diz assim, olha, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Que palavra tremenda! Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eles tinham, isso nos faz lembrar de Neemias 8, naquele grande culto, quando chegado o 7º mês, estando todos os filhos de Israel reunidos na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça que está diante da porta das águas em Jerusalém. Como um só homem, um só coração, uma só alma, unidade de relacionamentos, todo mundo na mesma direção. Não é só estar junto, é ter um só coração, é ter uma unidade profunda, semelhante à Trindade. É tão unido, é indivisível, não tem como dividir. A liga é muito forte, a essência da liga é muito forte. A igreja apostólica, a igreja de Atos, era uma igreja que amava a gente, uma igreja que amava se relacionar com gente, e por isso mesmo, ela era uma igreja terapêutica. A vida e a saúde gerada pelo Espírito Santo percorria nos relacionamentos entre irmãos, entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre membros de uma mesma congregação ou não, onde havia o corpo de Cristo, onde havia cristãos espalhados pela cidade, havia uma veia pela qual o sangue de Jesus corria e passava por todos esses cristãos, gerando cura. E a cura vinha através do amor, a cura vinha através do socorro, a cura vinha através do abraço, a cura vinha através do milagre. Não importa de onde a cura vinha, a cura vinha. Aleluia! Nós queremos isso, pessoal. Eu quero isso. Uma igreja apaixonada pela Bíblia. Quem quer diz, ó Senhor, faz outra vez. Não, diga mais forte, ó Senhor, faz outra vez. Uma igreja apaixonada por oração. Ó Senhor, faz outra vez. Uma igreja apaixonada por relacionamentos. Uma igreja apaixonada por missões.
Aleluia. Uma igreja apaixonada pela presença de Deus. Aleluia. Que coisa linda, uma igreja que amava a presença de Deus. Um dia, um pastor teve uma visão, e na visão que ele teve, Deus chegou para ele e perguntou o seguinte: eu conheço o seu ministério, você gostaria de conhecer o meu? O pastor disse: sim, Deus, claro que eu quero conhecer o seu ministério. Então devolva a minha igreja. Mas como devolva a minha igreja? A igreja é do Senhor. Não, a igreja não é minha, a igreja é sua. Eu flagro você direto chamando de minha igreja. É você que controla tudo lá. É você que controla os horários. É você que determina a hora que eu devo chegar ou não. É você que estabelece a programação, o dia que eu devo me revelar ou não. Eu sou só um convidado que apareço de vez em quando. O dono é você. Quer conhecer o meu ministério? Então devolva a minha igreja. Queridos, em toda geração, Deus tem levantado uma geração faminta e sedenta pela presença dEle. De tempos em tempos, o Senhor traz sobre a terra uma geração diferenciada, uma geração disposta a experimentar níveis mais profundos, a conhecer lugares secretos do palácio, que o rei reservou exclusivamente para um grupo seleto, que aceita o desafio de viver uma vida intensamente em Deus. Jeremias, clama a mim e eu te responderei. Eu vou te mostrar coisas que você não conhece. Eu tenho segredos inéditos para serem revelados, Jeremias. Existem cantos do palácio que ninguém nunca foi. Eu quero te levar lá. Existem lugares secretos da minha presença que eu só revelo para aqueles que são verdadeiramente famintos, sedentos e desesperadamente apaixonados pela minha presença. Não pelos meus presentes, não pelas minhas mãos, não por aquilo que eu posso fazer, mas pela minha presença. Faz de novo, Senhor. Queridos, o Senhor vem sobre nós, e eu imagino Deus vindo sobre nós como se fosse um avião. Entende? A presença de Deus sobre nós vem como se fosse um avião e aterriza na nossa vida, aterriza no aeroporto do nosso coração. Deus quer trazer e fazer aterrizar em nós. Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso. Aleluia. Mas existe avião de todo tamanho, galera. Tem os teco-tecozinhos, né? Já voei num desses. Só 3 pessoas dentro. Dá um medo terrível, irmão. Qualquer ventinho parece que vai cair. Tem os bimotorzinhos, que é um pouquinho maior. Tem esses que faz voos regionais aí, mas na região da Amazônica, de 12, 15, 40 passageiros. Tem os Boeings, que faz os voos comerciais, 150, 140 passageiros. Tem esses que faz os voos internacionais, 300 pessoas dentro. E avião de todo tamanho. Mas olha o segredo que eu vou te revelar. Sabe qual é o tamanho do que Deus reservou para aterrissar na sua vida? O que Deus reservou para aterrissar em você é proporcional ao tamanho do aeroporto, da pista que você construir na sua alma. Não vem um Boeing se tudo que você construiu
for uma pista de garimpo, vai vir um teco-teco. Por isso que quando Jesus contou a parábola do semeador, ele disse que a semente boa caiu, ou a semente caiu em boa terra. A semente era boa, mas às vezes ela caía entre os espinhos, em solo raso, entre as pedras, mas caiu numa boa terra. E a semente que caiu na boa terra, ela germinou, e ela cresceu, e ela frutificou, e ela produziu. Mas a Bíblia diz que ela produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Entende? A terra era boa, mas produziu níveis diferentes. Estou dizendo que cristãos que recebem a palavra e que germinam a semente terão níveis de vida diferentes. Você tem o cristão de nível 30, de nível 60, de nível 100. O desafio para nós nesta vigília, o desafio para nós no dia a dia, e o convite que o Espírito de Deus faz para mim e para você eleve o nível, suba de nível. Você que está vivendo a vida toda no nível 30, porque tudo que você conhece de igreja é isso. Na igreja no domingo, ouvir uma boa pregação, dar uma aquecidinha, dá para a semana, né? Quando chega no final de semana, já está quase sem fôlego, tem que correr lá para receber mais uma comidinha, mais uma respiração. Nível 30. Só construiu uma pista de garimpo e está orando para Deus mandar um Boeing. Não vem Boeing, guerreiro. Quer um Boeing? Sede da palavra. Quer um Boeing? Sede de oração. Quer um Boeing? Sede de missões. Sede de ajudar os necessitados. Olhar para fora. Sede da presença de Deus. Quer um Boeing? Amplia a pista. Quer um Boeing? Construa uma pista nova. Senão só vai vir um teco-teco. O Senhor nunca vai deixar de mandar. Mas Ele tem muito mais para você do que você tem experimentado. Então você quer nível 30, você quer nível 60. O Senhor está dizendo, eleva o nível, aproxima mais, ofereça uma estrutura melhor para a essência. A estrutura vive em função da essência. Vocês já perceberam que os órgãos mais importantes do corpo humano, Deus colocou aqui cérebro e aqui coração, e revestiu esses órgãos de estrutura, crânio, estrutura craniana, caixa torácica. E essa estrutura existe para proteger a essência. A essência está aqui, é o cérebro. A essência está aqui, é o coração. Não é a essência que vive para atender a estrutura, é a estrutura que vive para atender a essência. Então ore. Não ore até Deus ouvir o que você está pedindo. Ore até você ouvir o que Ele está mandando. Quem está entendendo, diga amém. Posso ouvir um amém aí? Quem está acordado, dá um grito aí. Se não estava, acordou, né? Então a estrutura existe para proteger a essência. Toda a estrutura religiosa que nós criamos ao nosso redor só tem uma função: proteger a essência. Se não protege a essência, perdeu o significado. Se não protege a essência, perdeu a finalidade, perdeu a função, ficou sua forma. E é terrível quando fica sua forma e perde a função. O Espírito de Deus está te desafiando
eleva o nível. Cutuca o irmão aí do lado, dá um beliscão para ele acordar e diz para ele: eleva o nível. Saia do 30, meu irmão. Amplie a pista. Construa uma pista nova. Tem um Boeing de Deus vindo aí para a sua vida. Tem um Boeing de Deus vindo aí para o seu ministério. Deus vai radicalizar a sua vida. Deus vai revolucionar a sua história. Deus quer revolucionar o seu chamado, o seu ministério. Um avivamento de Deus está vindo aí, e Ele está à procura de homens e mulheres que transportem a tocha, que carreguem a arca. Ele quer homens e mulheres que transportem a presença, aleluia, maravilha, oh glória a Deus. Sai do nível 30, meu irmão, abandone a média, abandone a mediocridade, viva a igreja de Atos. Qual o resultado disso? A igreja de Atos crescia. O segredo de crescimento de igreja, preste atenção no que eu vou falar, não é métodos. Nós estamos cansados de métodos, cansados de estratégias. Eu vejo um bando de pastores voando o Brasil daqui para lá, de lá para cá, atrás de métodos. Oh, fiquei sabendo que tem uma estratégia nova, vamos para lá. Não, agora nasceu uma outra, vamos para lá. Opa, tem um mover diferente aí, uma estratégia nova, um modelo novo, um método novo, vamos para lá. É curso disso, é curso daquilo. Querido, deixa eu falar uma coisa sincera para vocês. Nós não precisamos de método. Nós precisamos de uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Precisamos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pastor, eu quero uma estratégia de crescimento. Quer? Gere na sua igreja sede pela palavra de Deus, sede pela oração, aleluia, sede por missões, sede por ajudar os necessitados, sede pela presença de Deus. Qual o resultado? A sua igreja vai crescer para cima. A igreja cresce para cima através da adoração. Diga comigo: a adoração. A adoração. O que é que o Pai está à procura? De verdadeiros adoradores. Vocês já pararam para perguntar por que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores? Já pararam para pensar nisso? Presta atenção no que eu vou falar. A Bíblia fala de 3 anjos líderes, 3 arcanjos. 3 na história da Bíblia. O nome de um é Gabriel. Diga Gabriel. O nome do outro é Miguel. Diga Miguel. Miguel. E o nome do outro era Lúcifer. Diga Lúcifer. Pode falar, Lúcifer. 3 arcanjos, com finalidades diferentes. 3 anjos de comando. O que é que o Miguel comanda? A guerra. Quando Deus precisa de anjo para guerrear, quem aparece, gente, na Bíblia? O Miguel. Miguel é o que comanda o departamento de guerra, o batalhão de guerra. É o Miguel. Mas a Bíblia diz que os anjos também são mensageiros. E quem comanda os anjos mensageiros, pessoal? Me ajuda aí, quem comanda? O Gabriel, é o que traz sempre a notícia. É ou não é? E o que o Lúcifer comandava? A adoração. O Lúcifer comandava a adoração. Presta atenção no que eu vou falar para vocês, gente. Quando Lúcifer caiu, ele arrastou consigo quantos anjos? A terça parte dos anjos. Perceberam? De que batalhão você acha que ele levou a turma? Da turma dele, o batalhão dele, gente. Os que era dele.
da adoração. Agora preste atenção no que eu vou falar, porque isso aqui é extraordinário. Você lê na Bíblia, você vê anjos cantando no céu, no passado. Você vê na Bíblia, em Apocalipse, anjos cantando no céu, no futuro. Mas não há nenhuma referência bíblica de anjos cantando no céu no presente. Não estou dizendo que não tem anjo cantando lá. Estou dizendo que não tem referência bíblica. Até os anjos que apareceram para anunciar o nascimento de Jesus, a Bíblia diz que eles apareceram adorando e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. Não era cantando, era dizendo. Está lá nos evangelhos. Então não há menção de anjos cantando nesse momento no céu. Pode ser que tenha. Você que ama teologia, desculpa para mim se tem anjo cantando no céu. Não é? Não vi na Bíblia. No presente, vi anjos cantando no passado, e a Bíblia fala de anjos cantando no futuro. Lá, ou atualmente, não. Deve ter música no céu. Imagino que tem música no céu. O céu é um lugar alegre. Mas eu estou tentando explicar para vocês que o desfalque foi no batalhão da adoração, gente. Não é? E aí, o pai procura o quê? Adoradores. O que o pai quer? Repor o coral. Aleluia, aleluia, aleluia. Pararam para pensar nisso? O pai está à procura de gente para recompor o coro. Oh, glória a Deus. Sou desafinado na terra, eu vou cantar no céu. Eu não tenho ritmo na terra, eu vou cantar no céu, irmão. Eu vou cantar no céu. Aleluia, como diz aquele corinho, um hino de vitória. Eu vou cantar no céu. Aleluia. O pai está à procura de adoradores. E aí quando ele encontra, vou dizer uma coisa para vocês, não tem coisa que causa mais ira nos demônios do que quando o pai encontra um adorador. Por quê? Porque está ocupando o lugar que um dia foi deles. Porque quando Satanás olha para você na igreja adorando, ele diz assim: poxa, esse lugar era meu. A ira se acende contra os... Por isso que adoradores são perseguidos. Pergunte para 50 pastores: pastor, os maiores problemas que você tem na sua igreja é onde? E onde é que eles vão dizer? Na música. É ou não é, gente? Na música. Por quê? Está aí, gente, é o segredo. Porque Deus está recompondo o coral do céu. E isso causa ira no inferno. E como dizia o Leonard Ravenhill, ele disse: o meu sonho é estar na lista dos mais procurados do inferno. Eu quero estar na lista negra do diabo. Se ele botar lá os 10 homens mais odiados do inferno, quero que o meu nome esteja lá. Você quer ser odiado pelo inferno? Então comece adorando, comece adorando, comece adorando, comece adorando. Porque a adoração atrai a presença de Deus. Alguém diz que quando Deus quer ouvir música, Ele vem para a terra. Aleluia. Ele vem para a igreja. Ele vem para a igreja. Ele vem ouvir você. Mas deve ter gente cantando lá. É uma turma que está cantando lá, não paga aluguel, né, gente? A turma que está cantando lá não vence prestação de carro. A turma que está cantando lá, a mãe não adoece. A turma que está cantando lá não tem problema financeiro. Então quando Deus olha para a gente que enfrenta a madrugada aqui como você está, depois de um dia cansativo de trabalho, e às vezes vai até trabalhar amanhã cedo, mas está aqui, enfrentando dificuldade, aluguel atrasado, falta dinheiro, cheio de problema, mas está aqui para adorar a Deus. Ah, meu irmão, Deus desce para ouvir essa adoração. O Senhor desce para escutar. Isso atrai a presença de Deus. Quem pode dar um grito aí de glória a Deus? Pô, mas foi fraco. Quem pode dar um grito de glória a Deus?
Igreja cresce, cresce para cima através da adoração, cresce para dentro através da comunhão e cresce para fora através da evangelização. Amém? Quem quer viver Atos de novo? Atos 29, diga assim: eu sou Atos 29. Fala, eu sou Atos 29. Você sabe por quê? Porque Atos só tem 28 capítulos, você é o 29, meu irmão. Você é o 29. Você sabia que o livro de Atos é o único livro da Bíblia que não tem término? Você pode ir lá, está narrando uma história, parou. Não tem aquele negócio de a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Atos não termina. Atos nunca terminou. Cadê o capítulo 29 aí para dar glória a Deus? Cadê o capítulo 29 aí para dar glória a Deus? Aleluia. Deus vai te levantar nessa geração como profeta dele na terra. Deus vai trazer os dons espirituais de volta para a igreja. Deus vai trazer sinais e maravilhas de volta para a igreja. Deus vai levantar profetas, gente com dons de curar, com interpretação de línguas, dom de língua, dom da fé. Deus vai trazer pessoas com dom de maravilhas. O Senhor vai fazer um reboliço santo nessa terra. Nós vamos começar a viver grandes avivamentos de Deus através dos Atos 29. Aleluia! Esses cultos programadinhos, dentro da caixinha, isso vai por água abaixo, porque quando o oceano vier, aí detona, meu irmão. Essas cercas que nós criamos, esses muros são pequenos demais para o oceano do Espírito. Não há barreiras. Aleluia! Não, pastor, mas o culto, a Bíblia diz que tem que ter decência e ordem. Tem mesmo, a decência e a ordem do Espírito Santo. Mas a ordem que eu faço é uma bagunça para ele. Agora, meu irmão, a decência e a ordem dele pode ser uma bagunça para a gente. Nós vamos começar a ter nas igrejas, em vez de culto de 1h30, culto de 4, 5 horas de duração, pregação de 2 horas. Escute o que eu estou falando. Quando o Espírito vem, quando ele veio na Rua Azusa, os cultos começavam por volta das 10 horas da manhã, terminava 8 da noite, e às vezes ia até às 3 da madrugada, porque as pessoas estavam caídas, buscando e tocadas pelo poder de Deus. Maria Éter, que foi uma mulher de Deus usada em curas e milagres ali no final do século XIX para o começo do século XX, paralelo a Evans Robert, a William Seymour, paralelo ao avivamento Azusa, uma mulher que foi tremendamente usada por Deus, tremendamente usada por Deus. Ela chegou numa cidade que o nome da cidade era dedicado a demônios. Todos os pregadores tinham chegado lá, tinham saído de lá frustrados, saíram de lá decepcionados, saíram de lá humilhados. Ela foi para lá ministrar e fez um culto que durou 4 dias. No 4º dia o poder de Deus desceu, tocou aquela cidade como jamais havia sido tocada. Sabe o que é isso? Atos 29 em ação. É Atos 29 em ação. Escute você que está me vendo agora, escute você que está me ouvindo agora. Atos 29 em ação. Bata no peito e diga: eu sou Atos 29. Pode contar comigo, Espírito Santo. Tá, pastor, e aí o que é que eu faço? Ok, você quer o caminho de Atos? Quem quer o caminho de Atos, diga amém. Quer o caminho de Atos, diga amém. Então deixa eu dizer uma coisa. Você quer o Pentecoste? Oh, glória! Ouvimos aqui uma pregação sobre o cenáculo. Quem quer estar no cenáculo? Maravilha! Então deixa eu dizer uma coisa. No caminho do cenáculo tem um calvário. No caminho do Pentecostes tem um calvário. Todo Pentecoste é precedido por um calvário. Se você quiser retornar ao Pentecoste, retorne à cruz. Não existe atalho em torno do calvário que leve ao cenáculo. Não existe atalho em torno do calvário que leve ao cenáculo. Quer ir ao cenáculo, tem que passar pela cruz. Sabe, queridos, no tabernáculo antigo, todas as luzes tinham que ser acesas com um único fogo. O fogo que vinha do altar de bronze, onde era sacrificado a oferta de sacrifício, onde o sangue era derramado e o fogo que queimava sobre a oferta, a chama era tirada de lá, e essa chama é que iluminava todo o tabernáculo.
Se a chama que iluminava o tabernáculo não fosse tirado do altar, a Bíblia chamava isso de fogo estranho. E teve gente que pagou alto preço por apresentar fogo estranho diante de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Um fogo estranho é mais perigoso do que falta de fogo. Não existe avivamento que não passe pelo altar do sacrifício, pelo Calvário, pela morte. O problema da nossa geração é que a geração que nós vivemos, eles querem fogo sem sangue. Não existe fogo sem sangue. Não existe fogo sem renúncia. Não existe avivamento sem morte. O avivamento que nos enche, primeiro tem que nos esvaziar. O avivamento que nos gera virtude, primeiro tem que apontar nossas fraquezas. Tem que passar pela cruz. Tem que passar pelo Calvário. Não existe um Pentecostes sem dor. Não existe avivamento parcial. A proposta de Deus é: largue tudo e siga-me. Você quer viver um avivamento de Deus? Então participe do seu próprio funeral essa noite. Você quer viver um avivamento de Deus? Então encontre um lugar no altar e morra. Encontre um lugar no altar para entregar a sua vida. Isaías está contemplando a face de Deus. Eu vi o Senhor no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor. Você viu o Senhor aonde, Isaías? Num alto e sublime trono. Ah, queridos, Isaías está tendo a visão da glória de Deus. Mas de repente ele olha e diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. A visão da glória tem que ser precedida da visão da miséria. Você quer enxergar a glória? Enxergue a sua miséria. Você quer enxergar o Pentecoste? Passe pelo Calvário. Diz a Bíblia que um anjo, um serafim, veio com uma tenaz, com uma brasa que havia tirado de onde? Do altar. Diga, do altar. E essa brasa tocou nos lábios de Isaías e o seu pecado foi perdoado. O que aconteceu ali? Remissão de pecados. O que a Bíblia diz em Hebreus? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. De onde essa brasa saiu? Encontrou um altar e morreu, para que pudesse nascer um novo homem. E a partir dali, Isaías foi um Atos 29. A partir dali, Isaías foi um homem que fez história. Quem entendeu, diga amém. Amém. Olha essa palavra de Paulo, gente. Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios 12:15, ele diz assim: olha, assim de boa vontade, por amar ou por amor de vocês, eu gastei tudo que eu tenho. Diga, tudo que eu tenho. O que foi? Também me gastarei pessoalmente, visto que eu os amo
tanto, e por isso eu devo ser menos amado. Não estou preocupado se vocês me amam, eu vos amo. E não estou gastando tudo que eu tenho só não. Eu estou me desgastando, eu estou sendo a moeda. Eu estou sendo a moeda corrente que vai ser gasta por amor de vocês. Então, meu irmão, você quer Pentecoste? Passe pelo Calvário. Aprenda a entregar a sua própria vida. O epicentro do avivamento não está no Pentecoste. O epicentro do avivamento está na cruz, está no Calvário. Fale para o seu irmão: encontre um altar e morra. Pode falar para ele: encontre um altar e morra. Se queremos um avivamento, devemos voltar para a cruz. Qualquer derramamento do Espírito sempre vai incluir um retorno para a cruz. Você vai descobrir que o caminho para o
que soltar, beleza, o Senhor mandou, soltou, né? Pega pela cauda, Senhor, mas pela cauda, deixa eu meter a mão logo no pescoço dela. Não, pela cauda. Pegue pela cauda. Senhor, mas eu sou acostumado a lidar com isso. É pela cauda, Moisés. Não é o seu jeito mais, não é o seu método mais. Lembra que a sua habilidade, seus dons, seus talentos, você jogou fora, eu mandei você jogar. Você teve que abrir mão deles, Moisés. Agora é do meu jeito. Pegue pela cauda. Sabe o que tinha dentro da vara de Moisés? Uma serpente. Se você não passa pela cruz, os seus talentos podem estar escondendo alguma serpente. Se você não passa pelo Calvário, suas habilidades, sua sabedoria, seu jeitão todo especial de cativar o povo, de atrair multidões, suas habilidades de cantar, de tocar, de ministrar, se você não passou pelo Calvário, pode ter uma serpente escondida aí. Você precisa soltar isso, para Deus tirar a serpente de dentro e devolver para você as suas habilidades, mas do jeito dele, na estratégia dele, na visão dele. Não é mais do seu jeito, não é mais da sua estratégia, não é mais com as suas habilidades, é com a unção de Deus. Foi a última vez na Bíblia que essa vara se chamou vara de Moisés, porque a partir daí todas as referências bíblicas chamam de a vara de Deus. Aleluia. Não é mais vara de Moisés, a partir de agora é vara de Deus. Moisés precisava aprender, embora tivesse profundos talentos, Moisés precisava aprender que Deus não está comprometido com o talento de ninguém. Deus está comprometido com o caráter das pessoas. Deus não tem compromisso com o seu talento de tocar, Ele tem compromisso com o seu caráter. Ele não tem compromisso com o seu talento de pregar, Ele tem compromisso com o seu caráter. Ele não tem compromisso com o seu talento de organizar, planejar, dirigir, Ele tem compromisso com o seu caráter. Pior coisa que existe no ministério é alguém extremamente talentoso que não passou pelo Calvário, porque dentro desse talento tem uma serpente escondida. Deus precisa remover a serpente. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Vamos caminhar para o encerramento. Você quer viver Atos 2? Permaneça na presença de Deus. Viva na presença de Deus. A igreja pode ser um lugar fantástico, mas o avivamento não pode ser preso a ela. Você precisa viver na presença de Deus. Você não pode se despedir de Deus. Você não pode terminar um culto e dizer: Senhor, despede da gente. Você não pode se despedir de Deus. O culto não pode terminar na hora que encerrar. O culto tem que continuar na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho. Tudo que você fizer tem que ser para a honra e glória do nome do Senhor. Você não pode esperar o culto da igreja para receber o renovo de Deus. Tem um culto no céu acontecendo toda hora. Adentre-se a ele. Participe desse culto que está acontecendo lá. Mantenha-se faminto e sedento por Deus. A fome e a sede precisa ser gerada. A fome e a sede precisa ser gerada. Por que nós temos uma geração medíocre? Porque eles não têm fome e sede de Deus. Eles não conseguem orar mais do que 20 minutos. Eles não conseguem às vezes estar na presença de Deus, ler mais do que 3 capítulos da Bíblia. Você quer mais de Deus? Quer ser relevante? Quer viver de forma sobrenatural? Quer viver de forma extraordinária? Tem que ser extraordinário. Tem que ser extraordinário. Ore a Deus para pedir fome, para te manter incendiado pela presença dEle. Fiquem em pé, queridos. Coisas extraordinárias de Deus. Escolha um altar e morra. Escolha um altar e morra. O seu eu não pode sobreviver essa madrugada.
Ah, mas a minha ideia, perdeu ideia, você não tem mais ideia. Ah, mas eu acho, você não acha mais nada. Porque defunto não tem ideia, defunto não acha. Eu fiquei magoado, defunto não sente. Eu me senti rejeitado, defunto não se sente rejeitado. Mas me injustiçaram. Ah, queridos, defunto não se sente injustiçado. Você quer viver algo sobrenatural de Deus? Escolha um altar e morra. Ofereça-se a Deus em sacrifício. Sabe uma coisa extraordinária que nós julgamos errado? Nós evangélicos chamamos esse lugar aqui de altar, não é isso? A gente não chama isso aqui de altar? E a gente chama o povo assim: venha no altar receber a bênção, venha no altar receber a vitória, venha no altar receber a conquista. Não é assim que a gente escuta lá na igreja? Que loucura, gente. Onde é que o povo achou isso? Primeiro, altar não é lugar de bênção. Altar é lugar de morte. Altar é lugar de entrega. Altar é lugar de sacrifício. Nós estamos orando para que uma geração de homens de Deus se levante, e uma geração de pastores se levante, de profetas que carreguem a arca, de gente que transportem a tocha, que vão chegar na igreja e vai lançar o desafio: queridos, venha para o altar, dá seu último suspiro, venha morrer o seu eu no altar, venha no altar participar do seu próprio funeral. Mas sabe qual é a segunda ideia equivocada que a gente tem? É que a gente chama isso aqui de altar. Isso aqui não é altar. Isso aqui não é altar. Esse lugar aqui que eu estou não é mais santo do que 1 metro abaixo. Esse lugar que eu estou não é mais santo do que 40 metros à frente, já que aqui tem uns 60. Nem a 60 metros adiante. Sabiam disso? O altar não está aqui. Isso aqui não é altar, gente. Escute, isso aqui não é altar. É só uma plataforma de onde o pregador ministra. Não tem santidade aqui. Quando a Bíblia fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar, é assim que a Bíblia fala? Não, não é aqui, gente. Ah não, pastor, o fogo tem que começar no púlpito, porque a Bíblia diz que o fogo tem que começar no altar. Isso aqui não é altar, só uma plataforma. Olhe para mim. Quem está ligado aí comigo, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Então olha aqui. Isso aqui não é altar. Isso aqui é altar. Isso aqui é altar. O fogo tem que arder. Não é aqui, é aqui. Entenderam? Bata a mão no peito e diga: aqui é o altar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A diferença entre altar e torre. Torre de Babel. Nós vamos subir até o céu. A torre quer ir até o céu. O altar traz o céu para a terra. O altar atrai o céu. Quando a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não está dizendo que tem que arder no coração dos pastores só, não. Está dizendo que aí no seu coração tem que ter um fogo aceso 24 horas. Aleluia. Mas para existir o fogo, tem que ter sacrifício. Para que não seja fogo estranho, tem que ter sacrifício. Então, se o fogo tem que ser 24 horas, quanto tempo tem que ser o sacrifício? Quanto tempo tem que ser o sacrifício? 24 horas. Se o fogo tem que arder aqui dia e noite, o sacrifício tem que queimar aqui
dia e noite. Eu tenho que ser crucificado aqui, dia e noite. Eu tenho que morrer aqui, dia e noite. Eu tenho que participar do meu funeral, dia e noite. Oh! Aleluia! Deus está levantando uma geração profética. E essa geração profética não nasce no Pentecoste. Essa geração profética nasce no Calvário. Essa geração profética é a geração que entrega, não que tem. É a geração que entrega a si mesmo. Eu não gasto tudo que eu tenho, eu me gastarei por inteiro. Eu quero desafiar você. Eu quero convidar você, só você, que quer encontrar um altar hoje e se oferecido como sacrifício. Quando Deus disse a Abraão: sacrifica Isaac, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Quem está entendendo, diga amém. O meu desafio para você é esse: não sacrifique Isaac, seja o Isaac. Deus te convida para ser o Isaac. Deus te convida para ser a oferta. Deus te convida para se ofertar no altar. Dizer: Deus, eu quero fogo queimando 24 horas no altar. O fogo precisa arder no altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente no altar. Levítico 6:13. E não vai se apagar. Não é no púlpito, é na tua vida. Não é no púlpito, é na tua vida. Não é no púlpito, é na tua vida. O desafio que eu trago para você é: vamos nos reunir aqui na frente, todos os altares, e vamos nos entregar a Ele. Vamos nos render a Ele. Vamos nos render a Ele. Se você quiser ajoelhar ou ficar em pé, fica à vontade, queridos. A entrega é de coração, a entrega é da alma. Você vai dizer para Ele: eu nego a mim mesmo, Senhor. Eu quero me esvaziar. Quero me esvaziar por inteiro, por completo. Eu quero me esvaziar. Deus, nessa madrugada eu estou aqui, Senhor. Quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti. Se entregue no altar, Jesus. Diga para Ele que você está cansado de viver por você mesmo, pelas suas próprias forças, pela sua própria mente, pelos seus talentos, pelas suas habilidades. Peça para Ele tirar a serpente que tem dentro do seu orgulho, a serpente que está dentro da sua autoestima, que é do jeito dele a partir de hoje, que é do jeito dele a partir de hoje. Todos os meus títulos, de tudo que me afasta de ti, Jesus.